Amados irmãos, salve Jesus e salve Maria Santíssima. Hoje nós entramos no capítulo 2 do livro Apocalipse de Jesus, segundo São João. E esse capítulo introduz as 4 primeiras cartas às 7 igrejas da Ásia. Lembrando que cada carta contém uma breve caracterização do Cristo, em geral tirada da visão do capítulo 1, um louvor às qualidades da igreja a que se dirige, exceto Laodiceia. Laodiceia não recebe louvor, não é homenageada por nenhuma boa obra que pratique, uma censura pelas suas faltas também, exceto Esmirna e Filadélfia, uma promessa dirigida especialmente ao vencedor e a fórmula: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos, portanto, hoje do versículo 1 ao 7, a carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Tu os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porque senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Éfeso era a capital da província romana da Ásia, famosa pelo seu templo de Diana. Diana, que na mitologia romana era a deusa da lua e da caça. E Éfeso, a cidade de Éfeso, era um grande centro comercial. Aos cristãos primitivos de Éfeso, o apóstolo Paulo dedicou uma de suas epístolas, a Epístola aos Efésios. Jesus se apresenta à igreja de Éfeso como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tal apresentação mostra que é ele que tem nas mãos o controle da igreja, o que vale hoje dizer toda a humanidade. Mesmo que o mundo pareça viver uma grande confusão, Jesus está no controle. Jesus é quem dirige os destinos do mundo, não são os homens. Por quê? Porque Jesus conhece as necessidades de todos os espíritos que aqui habitam. E depois dessa saudação à igreja e dessa apresentação, a carta traz um elogio, como já dissemos, uma crítica, uma exortação ou uma advertência e também uma promessa. O elogio fica por conta das boas obras praticadas pelos cristãos de Éfeso, também o trabalho e a perseverança deles.
eles trabalhavam bastante pelo Evangelho, além de serem intolerantes com os perversos, pois a igreja pôs à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram, descobrindo os impostores. A igreja também odiava as obras dos nicolaítas, de quem voltaremos a falar mais adiante, quando conversarmos a respeito da igreja de Pérgamo. Apesar de na cidade dos Efésios haver uma grande idolatria, os cristãos dali suportavam os sofrimentos e as perseguições por causa do nome de Jesus. Eles não compactuavam com a idolatria. Éfeso era um dos locais onde a obrigação de adorar o imperador mais violentamente imperava, o que naturalmente gerou uma guerra declarada entre os cristãos e os pagãos. A crítica que a igreja de Éfeso recebe é que, apesar da sua perseverança e do trabalho duro pelo Evangelho, os efésios tinham abandonado o primeiro amor, ou seja, aquele ardor dos primeiros dias, dos primeiros momentos na fé. Eles deixaram esmorecer aquele entusiasmo fervoroso, mas isso não na pessoa dos mesmos antes ardorosos. É que com o passar do tempo, a renovação das gerações, as novas gerações deixavam-se abraçar pelo desânimo e já não lutavam mais com fervor. E a carta é endereçada a essa nova geração. É importante nós lembrarmos que desde que a igreja de Éfeso foi fundada lá pelo apóstolo Paulo até a chegada dessa carta de João, a carta de Jesus no Apocalipse, passaram aí cerca de 40, 50 anos até, mais ou menos por aí. Então, a geração foi renovada nesse tempo todo. Mas o Cristo, isso é importante que nós tenhamos em mente. O Cristo, sempre atento, não deixa tal esquecimento passar. Ele está constantemente chamando de volta os que caíram, ou melhor, deixaram-se cair no esquecimento da primeira caridade, para que voltem à prática das primeiras obras, ou seja, aquelas obras do começo, para que não percam a oportunidade, figurada aqui no candeeiro de ouro, se não houver o arrependimento. Por fim, a promessa do Cristo à igreja de Éfeso, ou seja, aos vencedores, aos perseverantes, aqueles que ouviram e atenderam à corrigenda que o Cristo fez, aos que voltaram à prática das primeiras obras. A promessa é de que se alimentem na volta do Cristo com a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A expressão árvore da vida que aparece no versículo 7, além da referência ao livro Gênesis, aparece novamente no Apocalipse, no capítulo 22, versículos 2 a 14. De igual modo, a expressão paraíso de Deus faz referência não ao Éden mosaico, mas à Nova Jerusalém, que aparece no capítulo 21, do versículo 9 ao 27, e segue pelo capítulo 22 até o versículo 5. E como se faz vencedor nos dias de hoje? A resposta, amados irmãos, já foi apresentada no comentário inicial. Vencedor é aquele que vence não seus adversários, nem seus hipotéticos inimigos. Vencedor é aquele que vence as suas mazelas, vence a sua própria índole má, tornando-se um espírito equilibrado, que busca constantemente a sua elevação espiritual, deixando para trás
toda prática de maldade, alijando de si mesmo todas as raivas, todos os rancores, enfim, todos os sentimentos ruins e construindo para si mesmo um mundo de sentimentos bons, tais como o da caridade. Esta foi então a carta à igreja em Éfeso. No programa de amanhã, nós daremos continuidade ao estudo do Apocalipse de Jesus, segundo São João, com a carta, a leitura, da carta à igreja em Esmirna. Até lá!